Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 18. Primeira Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim. Amém? Todos acharam? Se você não achou, vem para o Carisma, que aqui tem leitura da Bíblia. Você aprende a abrir a Bíblia rápido, de tanto que você tem que ler a Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra diz assim. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, a sua mulher, e dizia: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela abençoava Ana, e ela engravidava. Teve mais ainda 3 filhos e outras 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Vai para o capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Diga comigo, deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Diga comigo, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vá deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, ele foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não te chamei, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado a ele. E o Senhor chamou a Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que o Senhor quem estava chamando o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Mas se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi ao seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e chamou outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Eu vou repetir esse texto e vou profetizar ele sobre a nossa igreja Batista Alagoinha e sobre a igreja brasileira. Eis que vou fazer uma coisa tal sobre a nação brasileira, sobre a igreja Batista da Alagoinha, que todos que ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia eu farei contra Eli tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse já disse a ele que julgarei a casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e eles não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício e nem com ofertas de cereais. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que a autoridade da tua palavra é suficiente para alinhar, admoestar e impulsionar os nossos corações. Por isso essa tarde, Deus, eu saio completamente de cena e peço que o teu Espírito fale ao coração da tua noiva, da tua igreja, dos teus filhos, aquilo que o Senhor quer.
Nós te damos total liberdade. Nós temos expectativa não de ouvir homens, mas nós queremos ouvir aquilo que está no teu coração para esse tempo. E se preciso alinhar os nossos corações, nós te damos liberdade. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem o Senhor essa tarde. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Ana. Ana era esposa de Eucana e Ana tinha uma rival chamada Penina. Penina sempre, ela irritava a Ana, ela gostava de intrigar a Ana por causa que Ana não tinha filhos, mas Penina tinha muitos filhos. E a palavra vai dizer que Ana, por causa da necessidade do seu coração, Ana se tornou amargurada de alma. O texto vai dizer que Ana, ela estava aflita, amargurada por causa de uma necessidade ou de uma falta que ainda não havia sido suprida. A palavra vai dizer que em uma determinada época eles decidiram descer até Siló, e era comum eles irem até Siló para buscarem a presença de Deus. Mas naquela ida, de uma forma muito especial, Deus mudou a história de Ana, porque o texto vai dizer que em um determinado momento eles já estavam no templo. Ana então vai para a porta do templo e ela começa a orar, a chorar diante do Senhor. A palavra vai dizer que o profeta Eli, ele estava sentado num lugar, num canto, encostado em uma pilastra, e ele vê Ana orando ao Senhor. A palavra vai dizer que Eli olha para ela e fala: tá bêbada, gente, porque ela estava ali desconcertada, balbuciando palavras. Ele vira para ela e fala: mulher, para de beber vinho, você está se embriagando. E ela então olha para ele e fala: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. E ela compartilha com ele aquilo que era a necessidade do coração dela. E ele diz para ela: então vá, e o Senhor concederá o desejo do seu coração. Sabe, o texto vai dizer que ali o profeta liberou uma palavra sobre a vida dela. E de fato a história de Ana foi transformada. O texto diz que Deus deu filhos a Ana. Deus deu um menino para Ana. E Ana havia feito um voto ao Senhor, que se o Senhor desse um filho para ela, ela o entregaria ao Senhor, ela o consagraria ao Senhor. Você conhece essa história? A Bíblia vai dizer então que Deus realizou a petição do coração de Ana, porque esse é o nosso Deus. Meu irmão, nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas é impossível você buscá-lo por quem Ele é e não ter acesso também àquilo que Ele pode fazer. Deus é aquele que realiza desejos e petições no nosso coração. Engraçado que a Micaela estava aqui ministrando, o Leozão, e eles falaram: Deus vai realizar petições de corações. E eu estava subindo, vindo para cá, e o Senhor falava: eu vou realizar petições de corações. Eu não sei se tem aqui alguma mulher que tem o sonho de se engravidar e você não pode ter filhos, ou talvez por uma necessidade, eu não sei o porquê, mas é o que o Senhor falava ao meu coração, é que hoje o Senhor está curando ventres estéreis, mulheres que estavam aqui e não podiam engravidar. Talvez na próxima conferência você nem esteja aqui, porque você vai estar com os seus filhos no braço, você vai estar com o seu menino no braço, a sua menina no braço, talvez seja gêmeos, eu não sei, mas o Senhor falava que essa conferência vai ser uma conferência de curas físicas. Nós vamos experimentar de curas físicas, porque esse é o nosso Deus. Ele faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Ele é aquele que restaura um ventre que não pode gerar. Esse é o caráter do nosso Deus. Você recebe isso no seu coração? A palavra vai dizer então que Ana, ela recebe a petição do coração dela. E de fato ela cumpriu o voto dela ao Senhor. Quando o menino, ele se desmama, o texto diz que ela pega o menino Samuel e ela entrega a Eli para que ele crescesse no templo, para que ele crescesse na presença de Deus. Agora, se você olha, meu irmão, a vida de Samuel não foi uma vida comum. Você vai ver uma vida de um profeta que foi marcado pelo poder e pela glória de Deus. E hoje nós vamos aprender algumas atitudes com Samuel para nós desfrutarmos do poder e da glória de Deus. Quem está preparado aqui essa tarde? Meu irmão, eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo que Deus mandou eu falar, mas qualquer coisa a gente emenda com o culto da noite. Pode, pastora? Não sei, vai dar certo, mas nós vamos chegar no lugar que Deus tem para nós, amém? O texto vai dizer,
lá no versículo 2, que Samuel, ele ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Agora, vamos pensar no negócio aqui. Porque o texto diz que Samuel, ele ministrava diante do Senhor ainda sendo menino. Ô gente, preste atenção. Um menino, uma criança, não podia ministrar diante de Deus. Você lembra que apenas os sacerdotes poderiam ministrar diante do Senhor? Como que ele, ainda sendo menino, podia ministrar diante de Deus, não era consumido pelo fogo da presença de Deus? A resposta está no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 11, porque o texto diz que Ana fez um voto ao Senhor. Quando nós olhamos a vida de Samuel, nós vamos ver que o que habilitava Samuel, o que habilitava o menino a ministrar diante do Senhor, era o nível da consagração que ele tinha diante de Deus. O primeiro princípio, ou a primeira atitude que você tem que ter, se você quer desfrutar do poder e da glória de Deus, vira para esse irmão que está do seu lado, fala para ele assim: você vai ter que aumentar. Não é desse jeito não, irmão, que a gente é pentecostal, aqui no carisma a gente é carismático, a gente é profeta, cheio do fogo da glória de Deus. Você vai olhar para ele, apontar o dedo de profeta para ele e vai falar: você vai ter que aumentar o nível da sua consagração. Fala para o do outro lado para ele não achar que é implicância. Fala para o do outro lado: você vai ter que aumentar o nível da sua consagração. Preste atenção. A palavra vai dizer que Samuel, ele ministrava diante do Senhor, ele permanecia diante da presença de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus não tem problema em chamar meninos, porque o que habilitava Samuel a ministrar diante de Deus não era a idade avançada que ele tinha, não eram os títulos que ele possuía, mas era o nível da consagração que ele carregava diante de Deus. Era isso que habilitava ele a ministrar diante do Senhor. Hoje nós sabemos que nós podemos nos achegar à presença pelo novo e vivo caminho que foi preparado para nós. Agora, o que a Bíblia vai nos mostrar é que havia um nível de consagração e de separação diferenciado quanto à vida de Samuel. Meu irmão, a palavra vai dizer que Ana fez um voto, e quando nós olhamos as características desse voto, provavelmente foi o voto do nazireu que ele recebeu. O que era o voto nazireu? O voto nazireu, nesse voto, uma pessoa não podia cortar os seus cabelos, não podia ingerir vinho, bebida alcoólica, e não podia ter contato com o morto. Havia um nível de consagração que a mãe de Samuel colocou sobre Samuel. Mas preste atenção, talvez quando você era criança, os seus pais te consagraram diante do Senhor. Mas sabe o que esse texto me mostra? Que não apenas Ana consagrou Samuel diante do Senhor, Samuel escolheu andar à altura da consagração que estava sobre ele. Meu irmão, não adianta as pessoas consagrarem você, é sobre você andando à altura da consagração de Deus que está sobre a sua vida. Agora, ela queria que ele vivesse de forma diferenciada, por isso ela estabeleceu uma consagração sobre ele. Agora, nós estamos em Cristo, eu concordo, nós podemos desfrutar da presença, mas sabe o que a Bíblia vai nos mostrar? Que embora o Espírito habite dentro de nós, existem níveis na presença que nós podemos acessar. O próprio Jesus vai dizer em uma determinada situação, a palavra vai dizer lá em Mateus, no capítulo 17, que um homem chega para Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, por quê? Porque o meu filho, ele é lunático, ele sofre muito, às vezes ele cai no fogo e às vezes na água. Eu levei ele para os seus discípulos expulsarem o demônio dele, e eles não conseguiram. Jesus olha para ele, preste atenção, Jesus olha para eles e fala assim, olha o que o texto vai dizer, está lá no capítulo 17, do versículo 15 até o versículo 21. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático, sofre muito, por muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe ele até os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: ô Jesus,
Se os discípulos fossem mineiros, cadê os mineiros aqui? Se os discípulos fossem mineiros, eles iam falar assim: uai, Jesus, tô entendendo não? Que trem é esse, sou? Tô entendendo não, Jesus, uai. Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Aí o texto diz que Jesus fala para eles: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa-se daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pelo jejum e pela oração. Então preste atenção. Jesus estava ali com eles estavam crendo em Cristo. Agora, a questão é que havia um nível de consagração para eles expulsarem aquela determinada casta de demônios, meu irmão. Isso fala sobre níveis espirituais que nós podemos alcançar da parte de Deus. Deixa eu falar algo para você hoje. Se você quer viver uma vida de poder e glória, se você quer viver o que você nunca viveu, você precisa começar a fazer o que você nunca fez. Você precisa entrar num lugar de consagração, de quebrantamento que você nunca entrou. Por quê? Porque existem lugares que nós só acessamos se nós aumentarmos o nível da consagração. A palavra vai dizer que Samuel carregava um nível de consagração que o habilitava a ministrar diante de Deus. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Não tem como você desfrutar mais de Deus se você não passar pelo lugar da renúncia e do quebrantamento. Não tem como, gente. Nós podemos ficar aqui a conferência inteira falando sobre poder e glória. Mas você vê os ministros fluindo em poder e glória, é maravilhoso. Mas Deus não te trouxe aqui para ver alguém fluindo em poder e glória. Deus te trouxe para cá porque Ele quer fazer com que você volte para a sua igreja local, para a sua casa, para você que é aqui da nossa matriz, para que você flua em poder e glória. Agora, a gente precisa alinhar nosso coração. Por quê? Porque Jesus não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega e Ele faz o que a gente quer. Meu irmão, se você quer viver o que você nunca viveu, você precisa começar a fazer o que você nunca fez. Então é sobre aumentar esse lugar, sobre ser constante nesse lugar da oração, do jejum, do quebrantamento, aumentar o nível da consagração. Cutuca esse irmão que está ao teu lado, fala para ele: tem que orar, crente. Tem que jejuar, crente. Tem que jejuar. Agora, então a primeira atitude de quem quer desfrutar de poder e glória é que ele precisa aumentar o nível da consagração. Mas a segunda atitude é que quem quer desfrutar de poder e glória, preste atenção nisso, ele precisa aprender a ser constante na presença. Preste atenção, o texto diz que Samuel, ele ministrava diante do Senhor. A palavra diz que Samuel permanecia diante da presença, servindo ao Senhor. Agora, quando a gente vem para uma conferência dessa, é maravilhoso, porque a gente desfruta de um liberar maior de Deus sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Mas para você viver uma vida, e aliás eu vou te dizer que Deus não quer apenas que você viva momentos na presença, mas para que você viva uma vida na presença. E para que você viva isso, meu irmão, você vai precisar aprender a ser constante na presença. Não é um momento na presença, é uma vida na presença. Meu irmão, você vai sair daqui cheio, empoderado do Espírito Santo. Mas a questão é, quem vai ser você quando essa conferência acabar? Você tem que caminhar na mesma presença, meu irmão. É você continuar com esse mesmo coração quebrantado que você estava aqui na hora do louvor, quando você estiver dirigindo o seu carro. É sobre você andar à altura do que a presença diz no seu dia a dia. Por quê? Porque quem desfruta de poder e glória não vive momentos na presença, ele vive uma vida desfrutando da presença de Deus. É sobre isso. Agora, nós precisamos entender que Samuel não estava à toa na presença. Tem gente que fala assim: vou desfrutar da presença. Aí ele acha que é ficar à toa. Não é ficar à toa. O texto diz que ele estava servindo na presença. Sabe por quê? Porque muitos estagnam na caminhada espiritual porque pararam de servir.
Muitos ficam paralisados na caminhada espiritual porque deixam de servir, acham que a presença é apenas o culto de domingo que eu vou e eu estou lá no Xaramanaia, me movendo no Espírito. Meu irmão, não é sobre viver um momento, é sobre viver uma vida de entrega, devoção e serviço. Por quê? Porque não tem como você conhecer mais a presença e não servir a noiva do Cordeiro. É impossível isso. Só que muitas vezes nós deixamos o serviço de lado, deixamos o serviço da igreja local de lado. A gente fala, não, eu só quero a presença, só quero ouvir uma boa música, um bom louvor, uma boa pregação e está ótimo. Mas Samuel, ele servia diante do Senhor. Gente, ele era um menino. Nós estamos falando de uma criança, nós estamos falando de um menino que foi usado por Deus para restabelecer a glória de Deus sobre o povo de Israel. Nós estamos falando de um menino. Agora, como que esse menino cresce diante de Deus a ponto de tornar um profeta? Vou te falar, servindo. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, Elise, eu não vou servir porque eu não me acho maduro. Eu não vou servir minha igreja local porque eu não acho que eu estou pronto. Esse negócio de ministério deixa pra lá, porque a gente vai para extremos, né? Posso falar, gente? Cadê meus alunos? Eu posso falar? Então eu vou falar. Porque a gente vai para extremos. Ou a gente se acha incapaz e improvável, ou a gente se acha demais. Acha a última Coca-Cola do deserto. Mas a questão é o quanto eu sirvo. Porque não é sobre eu me achar demais, também não deixar de servir. Tem gente que olha para quem se acha e fala, eu não quero servir. Porque olha lá fulano se acha, eu não quero servir. Meu irmão, deixa eu falar para você. O texto diz que enquanto ele servia, ele crescia. Sabe por quê? Porque o serviço é a ferramenta que Deus usa para o seu crescimento espiritual. Quando você fala que você não vai servir, você está negando a ferramenta que Deus quer usar para que você cresça e amadureça diante de Deus e dos homens. O serviço, ele é uma ferramenta diante de Deus. Então, se envolva na vida da igreja. Não é só eu desfrutar da presença, porque tudo que Deus me enche precisa ser para derramar sobre alguém. A gente precisa falar sobre o mover do Espírito. A pastora Raquel ministrou sobre isso aqui pela manhã. O mover do Espírito vem para quê? Para me tornar testemunha na vida de alguém. Se você quer poder só para você ter uma experiência sensorial, deixa eu falar para você, você não vai ser cheio. Porque se ele te der isso, vai ser só para encher o teu ego e não o desejo dele. Poder você recebe para transformar a vida de alguém. Poder você recebe para desaguar sobre a vida de alguém. Você precisa querer ser um canal da glória de Deus. Você precisa querer alcançar pessoas. Você precisa querer tocar pessoas, e não tem nada errado com isso. Ele permanecia servindo. Então, você vai ver que Samuel, ele era constante na presença de Deus. Agora, quando eu olho a história de Samuel até aqui, Deus não tinha falado com Samuel. Ele era apenas um menino que ministrava diante da presença de Deus. Mas a terceira atitude de quem desfruta de poder e glória é que ele se permite ser discipulado pelo ambiente da glória de Deus. Preste atenção no texto. Se você olha até aqui, Samuel não tinha ouvido o Senhor. Mas quando você pega, vai lá comigo no capítulo 3. A partir do versículo 1 até o versículo 3, a palavra diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de nada ver, estava deitado no lugar de costume. E também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada do Senhor Deus se apagasse. E então o Senhor chamou Samuel. Olha que interessante esse texto. Por quê? Primeiro que nós precisamos considerar que todo crescimento passa por um discipulado. É impossível você alcançar a maturidade em algo se você não se permitir ser discipulado por Deus. Meu irmão, todo mundo que está aqui já foi discipulado em algum momento, nem que seja pelos seus pais. Uma criança quando nasce ela não sabe falar, alguém te ensinou a falar papai e mamãe.
O discipulado, ele faz parte da vida de uma pessoa. A palavra vai dizer que Ana leva Samuel para o templo quando Samuel ainda era uma criança. Gente, quem foi o discipulador de Samuel? Quem? Eli. Eli ensinou para Samuel tudo que Samuel sabia. Eli foi o discipulador de Samuel. Por quê? Porque discipulado fala sobre isso, fala sobre transferência de mente. Uma criança judaica, uma criança judia, né? Ela, até os seus 8 anos, ela já tem a Torá decorada. E você está aí com preguiça de ler a Bíblia. Sem contar que você pula a parte de números que tem o nome de um tanto de gente. Ninguém precisa saber disso. Mas o Espírito Santo está vendo, né? Mas tudo que Samuel sabia, tudo que ele sabia, foi Eli que ensinou para ele. Agora, qual é a questão? A questão é que algo diferente estava acontecendo com Samuel. Porque se você olha o cenário da casa de Eli, a palavra vai dizer que Eli já tinha se acostumado com aquele ambiente. Mas não só isso. A palavra também vai dizer que os filhos de Eli, que a casa de Eli havia se corrompido. Meu irmão, Samuel cresceu vendo os filhos de Eli pecarem diante do Senhor. A palavra vai dizer que os filhos de Eli, eles estavam tirando das ofertas que eram entregues ao Senhor, da carne que precisava ser queimada, eles tiravam dela antes do tempo. E Samuel cresceu vendo isso. Só que o interessante, pega isso aqui, porque quando chega a vez de Deus usar Samuel, Samuel não reproduziu o discipulado da casa de Eli, ele trouxe o céu para a terra. O que estava acontecendo? Quem que ensinou para o menino a trazer o céu para a terra, a ouvir a voz de Deus? Quem foi que fez isso? Preste atenção. Como foi que Samuel trouxe o padrão do céu para a terra? Sabe como? Porque ele foi discipulado pelo ambiente da glória. A palavra vai dizer que enquanto Eli estava dormindo num lugar de costume, a Bíblia vai falar que Samuel estava deitado perto da arca da aliança, onde manifestava a glória de Deus, onde se manifestava a presença de Deus. Enquanto o profeta já tinha se acostumado com a presença, enquanto o profeta já estava achando que a presença era algo como o menino estava deitado perto da arca. Meu irmão, se Samuel estava deitado perto da arca, isso fala para mim que ele tinha expectativa que alguma coisa acontecesse. Olha isso. Quando você olha, Samuel estava deitado perto da arca, e a arca carregava a glória de Deus. A glória de Deus, quando nós falamos sobre a presença, quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós precisamos entender quais são os aspectos da glória de Deus. Dentre os vários aspectos da glória de Deus, nós vamos ver que a glória de Deus, ela é educadora e transformadora. São características da glória de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, se você pode, abre lá comigo, 2 Coríntios, no capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha isso, a palavra vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Agora presta atenção. Quando todo mundo estava se desviando da presença, Samuel estava onde? Permanecendo na presença. Quando os filhos de Eli, a casa de Eli estava se corrompendo, o texto diz que Samuel continuava diante da presença de Deus. Meu irmão, a glória de Deus, ela é transformadora. É impossível você ter um contato com a glória de Deus e não experimentar de transformação. Por quê? Porque a glória de Deus, ela é transformadora. Eu lembro que alguns anos atrás, não lembro, acho que em 2018, veio um pastor mexicano aqui, pastor Rubem Penha, e ele pregou sobre o peso da glória de Deus. E ele pregava e ele falava: para cada nível de transformação, há também um novo nível da glória de Deus que está disponível para você. Porque nós somos transformados em glória.
Quando você se permite entrar em um novo nível de transformação, você então desfruta de uma nova dimensão da glória de Deus. Você já viu, olha que interessante, você já viu que às vezes você olha algumas pessoas ministrando e você fala assim, nó, fulano é bênção, né? Meu Deus, olha que bênção que ele é. Mas a impressão que nos dá é como se ele tivesse estagnado em um lugar. É bênção, não estou falando que é ruim não, é bênção, amém? Só que parece que ele estagnou em um lugar. Sabe por quê? Porque parou de deixar de ser transformado. Você só experimenta de uma nova porção da glória quando você permite ser transformado. Porque para cada nível de transformação há uma nova dimensão de glória que você alcança da parte de Deus. Por que os filhos de Eli, a casa de Eli, não estava mais experimentando da voz do Senhor? A palavra vai dizer que naquela época a voz do Senhor era escassa. As visões já eram raras, eles não desfrutavam mais da presença de Deus. Por que isso estava acontecendo? Porque o coração deles estava desalinhado. E aqui, meu irmão, eu preciso falar algo com o seu coração. Sabe por quê? Porque é impossível você experimentar de uma nova dimensão do poder e da glória de Deus se você não permitir o Espírito Santo te levar de forma pessoal para um novo nível de transformação. Nós somos a geração que queremos poder, queremos glória para andar em milagres, manifestações sobrenaturais. Isso é maravilhoso, mas a gente precisa entender que isso não acontece no instalar de dedos. Isso é o resultado de um processo de transformação interior. Por que eles não estavam experimentando mais? Porque o coração deles havia se corrompido, meu irmão. Esse texto não está falando de quem estava fora, está falando de quem estava dentro da igreja. Os filhos de Eli estavam dentro da casa do Senhor, mas o coração deles havia se corrompido. Eles estavam lidando com a presença de uma forma comum. Eles estavam tocando naquilo que era santo de uma maneira qualquer. Era isso que estava acontecendo. O problema deles é que eles achavam que o dom deles era suficiente para eles. Eu posso falar, gente? Eu vou falar. Sabe qual era o problema deles? Eles estavam achando que o dom deles era suficiente. Oh, meu Deus. Eles achavam que o pouco que eles já tinham experimentado já era o suficiente, a ponto deles começarem a fazer o que eles queriam dentro do templo do Senhor. Deixa eu falar algo para você. O seu dom, ele pode te levar a lugares altos, mas o que te faz permanecer nos lugares altos é o seu caráter. Eu vou repetir, o seu dom pode te levar a lugares altos, mas o que te faz permanecer nos lugares altos é o seu caráter. Meu irmão, quando um caráter está desalinhado, Deus traz à tona. Quando o caráter está desalinhado, Deus traz luz, porque Deus não compactua com as trevas. Eu vou falar, vocês me deixaram falar, eu vou falar. Elisa, mas eu sou bom no que eu faço, eu canto bem, toco bem, ministro, oro, faço uma boa pregação. Mas se a presença não estiver com você, não está tudo bem. Porque o que valida o que você faz não é a sua habilidade, nem por mais que ela seja maravilhosa, é a presença de Deus que valida. Se eu cantei foi maravilhoso, não desafinei, mas a presença de Deus não se moveu, não está tudo bem. Porque só está tudo bem quando a glória, quando a presença de Deus se move, se manifesta. É sobre isso. É sobre isso. Nós, meu irmão, nós precisamos alinhar o nosso coração. Sabe por quê? Porque o que nos valida na terra é o respaldo dos céus. Agora, a questão é que os filhos de Eli, eles tinham a função, mas não tinham o respaldo dos céus. Os filhos de Eli tinham o título, mas não tinha mais o respaldo dos céus. A Bíblia vai falar sobre Moisés, um dos homens que ao longo do seu ministério mais experimentou do mover e da presença de Deus. E Moisés, em um determinado momento, Deus fala para ele: Moisés, eu vou mandar meus anjos irem com você, porque eu não vou com esse povo não, porque senão eu vou matar todo mundo. Moisés vira para Deus e fala: não nos faça sair do lugar se a tua presença não for conosco. Porque Moisés sabia que presença, terra prometida sem presença era derrota. Moisés sabia, ele tinha consciência disso. Quando Deus vai falar com Josué, o próprio Deus fala com Josué: Josué, permaneça na palavra, permaneça meditando no livro da lei, porque eu vou com
você e Ele prioriza a presença, meu irmão, não adianta você querer ter vitórias na força do teu braço, porque isso é uma derrota para o cristão. Agora, nós precisamos entender que não tem como eu desfrutar de poder e glória sem transformação. Coração desalinhado não desfruta de poder e glória. Você pode vir aqui para essa... Gente, eu vou ser sincera, amém? Meus alunos estão aqui, então a gente está em casa. Cadê meus alunos lindos, maravilhosos? Amo vocês. Então vamos lá. Você pode ter vindo, meu irmão, do lugar mais longe. Ou você pode ser aqui da nossa matriz. Mas se você não deixar Deus alinhar o que está desalinhado no seu coração, não vai adiantar de nada. Porque é impossível você desfrutar de poder e glória se você não passar pelo lugar da renúncia, do quebrantamento e da transformação. Meu irmão, o arrependimento, ele precede um grande avivamento. Eu vou repetir. O arrependimento, ele precede um grande avivamento. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é eterno. Talvez você fale assim: Elisa, mas não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada de errado. Mas a minha pergunta para você é: será que você não tem invejado pessoas? Será que você não está com disse-me-diz, conversa nos bastidores? Será que você não tem ido ministrar diante do Senhor? Ah, só mais um culto, mais uma escala, e ninguém serve, todo dia sou eu, coração desalinhado. A Bíblia fala de Marta e de Maria, lembra de Marta e de Maria? Jesus estava na casa delas, Jesus estava lá dentro da casa delas, mas o texto vai dizer que o coração de Marta estava desalinhado, Maria estava sentada aos pés, e esse é um reflexo da igreja, de modo geral, porque você tem aqui duas igrejas representadas. Você tem a igreja que está sentada aos pés, contemplando quem Ele é, e você tem a igreja de Marta. Quem é a igreja de Marta? É a igreja que está ansiosa, está agitada, está trabalhando, mas está fazendo muito, não está querendo ouvir quem Ele é. A gente até fala mal de Marta, né? Marta lá, Marta, ó. Marta, não era crente não, Marta. Mas vamos ser sinceros, se Jesus chegasse na sua casa, eu duvido que você ia dar arroz com ovo para Ele comer. Ia? Você não ia dar arroz com ovo para Ele comer. Marta não estava errada em querer servir, porque quem ama serve. É impossível você amar e não servir quem Ele é. Mas sabe, eu lembro lá em casa, quem aqui já recebeu visita inesperada em casa? Gente, lá em casa quando chegava visita, aí era aquela correria. Minha mãe falava: vai para a cozinha preparar alguma coisa. Lá em casa nós somos 3. Aí sempre dentro da casa tem um dos irmãos que quer ficar na sala conversando com a visita, enquanto o outro tem que fazer tudo sozinho. Aí a mãe chegava às vezes na cozinha e falava: gente, por que está demorando? Ah, fulano não está fazendo, eu não estou fazendo também não. É só lá em casa que era assim? Eu não quero fazer não. Só que eu lembro que às vezes iam uns irmãos de Deus lá em casa, sabe? Aí a gente estava lá na cozinha, mas estava com o ouvido lá na sala, porque a gente queria ouvir o que ele estava falando, porque era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Meu irmão, a questão não é você servir, a questão é como está o teu coração enquanto você serve. Porque o problema, você pode continuar servindo ao Senhor, mas você pode servir ansiando ouvir quem Ele é. Você pode servir ansiando ouvir o coração dEle, a voz dEle. Qual foi o problema de Marta? O erro de Marta não foi servir. O problema de Marta foi que ela serviu com a motivação errada, achando que o valor dela estava no que ela fazia e não em quem Ele era. Coração desalinhado não desfruta da presença. Então chega uma hora que a gente precisa deixar Deus alinhar o nosso coração. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta. Cutuca o irmão que está do teu lado. Pergunta o nome do irmão que está do teu lado. Você vai olhar para ele 2 vezes e vai fazer assim, ó: Marta, Marta. Fala o nome dele aí. Fala do outro lado também. Fala: Marta, Marta. Com aquele olhar assim: eu sei como é que você tá, menino. Então presta atenção. Qual era o problema? Qual era o problema de Marta? O problema de Marta é que ela estava desajustada, com o seu coração desalinhado. E quando o seu coração, meu irmão, está desalinhado, você não consegue desfrutar. Então, vamos ser sinceros. Chega uma hora que você tem que ser sincero com Jesus. Se tem algo desalinhado, se você chegou aqui nessa conferência chateado com alguém, com o seu coração ferido, magoado com o líder, magoado com o pastor, ou se você chegou aqui cometendo algum pecado de estimação,
chegou o dia do seu arrependimento. Chegou a hora do seu arrependimento. Sabe por quê? Porque o avivamento, ele só acontece quando há arrependimento. O arrependimento precede um grande avivamento. É tempo de nós, como igreja brasileira, entrarmos em um tempo de arrependimento. Arrependimento por tantas vezes que ministramos diante do Senhor para ter uma satisfação pessoal. Arrependimento por tantas vezes que ministramos para construir altares para que o nosso nome fosse conhecido. Há um lugar de arrependimento que o Senhor quer nos conduzir durante esses dias. Talvez você não roubou, não matou ninguém, mas e os pequenos pecados de estimação do teu coração? Tem que se arrepender, porque se você não se arrepender, você não vai desfrutar de uma nova estação de poder e glória. Então é literalmente Espírito Santo, sonde cada coração que está aqui essa tarde, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho que é eterno. Nos guia. Se você olha, meu irmão, o texto vai dizer que Deus trouxe à tona o pecado que estava oculto. Sabe, nós somos a geração que gostamos dos holofotes. Isso aqui é maravilhoso, estar aqui é maravilhoso, e existe uma honra de Deus estar nesse lugar. Só que a gente gosta dos holofotes, a gente gosta de estar debaixo da incisão de luz, e isso é maravilhoso. Agora, quando você está debaixo de incisão de luz, se a minha roupa estiver toda suja, você vai conseguir enxergar. Por quê? Porque a luz, ela te coloca num lugar de evidência, mas ela também denuncia o que está sujo em você. É por isso que é impossível você querer ministrar a noiva do Cordeiro em pecado sem ser visto, porque o que está desalinhado sempre vai vir à tona, porque esse é o nosso Deus. Vamos lá. A gente precisa alinhar o nosso coração. A gente gosta de cantar pelo fogo de Deus, clamando pelo fogo de Deus. Senhor, vem com teu fogo, acende um fogo em meu coração. Isso é maravilhoso. E Deus ouve. Quantos creem que Deus ouve? Deus ouve tanto que te trouxe aqui. Por isso que Ele te trouxe aqui. Só que tem uma questão. Quando o fogo entra em contato com algo, a primeira coisa que ele faz não é impulsionar, é purificar o que é perecível. Quando o fogo entra em contato com algo, ele não vai falar assim, vai! Não. A primeira coisa que ele faz é purificar o que é perecível. Você quer fogo? Deus está vendo. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Deus olhando do céu e falando assim, tá querendo fogo. Então peraí, vem cá que eu vou purificar você. Vem cá que eu vou queimar esse pecado de estimação, essa língua solta que você tem, esse coração invejoso, esse desejo de sempre ter o lugar do outro. Vem cá que eu vou purificar você. Isso é o fogo de Deus, meu irmão. Antes do fogo de Deus te impulsionar, Ele vai te levar para o lugar da purificação. Antes do fogo de Deus te impulsionar para o lugar do propósito, Ele vai purificar você. Sabe, eu creio que o grande avivamento que está para vir sobre a igreja brasileira, ele é o resultado da externalização de uma purificação que foi gerada dentro, para depois ser externalizada fora. Ah, meu irmão, eu creio no avivamento de um batismo de caráter e integridade sobre a igreja brasileira, e que o Senhor nos encontre hoje. Eu creio nisso. Sabe, mover sem fundamento é só barulho. Se você olha a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele foi marcado por milagres, curas e ressurreições, manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Agora, por que o nome de Jesus era poderoso? Por que multidões seguiam Jesus? Meu irmão, eu oro para que multidões sigam você. Não, você não está entendendo. Eu oro para que multidões sigam você. Agora, você sabe por que o nome de Jesus era poderoso? Porque o discurso dele estava alinhado com as obras dele. Jesus não falava da boca para fora. O discurso dele estava alinhado com aquilo que ele fazia. Ele só fazia aquilo que ele tinha visto o Pai fazer. Meu irmão, a essência de Jesus era revelada à medida que ele ministrava. A essência de Jesus era revelada à medida que ele manifestava as suas obras. A sua essência sempre será revelada quando você estiver ministrando diante do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Então a gente tem que entender
que uma das principais características da glória de Deus é a transformação. Antes da glória te impulsionar para você ir ser testemunha, Ele vai purificar você. Vai purificar. Vai transformar teu caráter. Vai transformar teu coração. Porque não adianta querer poder sem caráter. Poder sem caráter vira escândalo. Vou repetir, poder sem caráter se torna um escândalo. E não é isso que o Senhor tem para nós. Eu creio num equilíbrio de palavra revelada dentro, que gerou transformação, combinada com manifestação de poder. Eu creio que esse grande avivamento que está para vir sobre a igreja brasileira é um batismo de caráter, integridade e poder. São pessoas que falam à altura, o discurso está à altura das obras, é sobre isso. Então, meu irmão, se tem algo desalinhado dentro de você, se eu fosse você, já começava a pedir perdão, para você receber tudo que Deus tem liberado para você durante esses dias. A Bíblia, presta atenção nisso aqui, a Bíblia fala sobre Moisés. Gente, você olha o ministério de Moisés, meu Deus, quando eu chegar no céu, eu quero sentar com Moisés e falar: Moisés do céu, como é que foi ver o mar vermelho se abrir? Um ministério marcado de poder sobrenatural de Deus, não é verdade? Agora, você lembra quem era Moisés? Moisés, meu irmão, ele era um assassino, nervosinho, revoltado, que assassinou um homem. Só que o texto vai dizer, tempos para frente, o texto vai dizer que Moisés era um homem muito manso. Oi? Onde foi que aconteceu? Onde que o assassino nervosinho se tornou muito manso? Eu vou te falar onde que aconteceu, o que que aconteceu. O texto diz que ele era constante em armar a tenda do encontro. E quando ele armava a tenda do encontro, a glória de Deus descia. Ele subia para o monte, ficava 40 dias e 40 noites. E a glória de Deus enchia todo o monte. Preste atenção, a palavra vai dizer que às vezes ele descia do monte e o rosto dele brilhava a ponto de ter que cumprir com o véu, para que as pessoas não se assustassem. Por quê? Porque a glória de Deus, ela é transformadora. É impossível você ter um contato com a glória de Deus e não experimentar de transformação no teu caráter. A Bíblia fala de Saulo, um perseguidor dos cristãos. Quando ele tem um contato com Deus, ele se torna Paulo, um dos grandes mestres que nós temos ao longo da Bíblia. A Bíblia fala sobre Samuel, o menino. Tem alguém aqui que não se acha maduro o suficiente? Tem alguém que fala assim: meu Deus, eu acho que eu não estou pronto não. O menino que dormia perto da presença. E aí eu vou falar o que meu esposo gosta de falar. Ele fala assim: quem aprende a descansar na presença, quem aprende a dormir na presença, acorda com Deus chamando o seu nome. Por quê? Porque para aquele tempo Deus precisava do coração do menino que aprendeu a priorizar a presença de Deus. Aprenda a dormir na presença e você vai ver Deus chamando você para lugares estratégicos. Não é sobre a sua capacidade, não é sobre o que você é capaz de fazer, não. É sobre você não deixar o sistema te corromper. É sobre você não fazer o que todo mundo está fazendo, porque o pecado do outro não te dá autonomia para fazer igual. É sobre você priorizar a presença. E quando você prioriza a presença de Deus, Deus começa a chamar Samuéis, Deus começa a chamar os meninos, porque os meninos entenderam que o crescimento está na presença de Deus. Antes de Deus ampliar o seu mover, Ele vai te levar para um novo nível de santificação. Você não está entendendo? Antes de Deus derramar sobre você uma nova dimensão do poder e da glória dele, Ele vai aumentar o nível da sua santificação. A palavra fala que Moisés teve que tirar as sandálias dos pés. A palavra fala que Eliseu teve que ir queimar os carros, os cavalos e os bois. E quando ele faz isso, Deus amplia e dá para ele uma visão profética. É sobre isso. Agora, você precisa estar disposto a ir para esse lugar. É pessoal, meu irmão. Talvez nem todo mundo que está aqui, a minha oração é para que todos experimentem, mas talvez nem todos queiram um processo do deixar, porque renunciar dói.
Eu não sei o que você tem que renunciar, talvez a opinião de alguém, talvez o achismo de alguém, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você quer desfrutar de poder e glória, a porta de entrada é o lugar da renúncia e do quebrantamento. Será que ao longo de tantos anos dentro da igreja nós não perdemos o temor? Quantos cultos nós fomos reclamando, achando que era só mais um culto, achando ruim porque era tal ministro que estava cantando. Meu irmão, não ouça a Elisa agora não, ouça o Espírito Santo falando com você. Eu oro, você não está entendendo? Você está na conferência do Espírito Santo. Ele está conferindo corações aqui hoje. Você quis vir? Pois bem, Ele está conferindo corações aqui hoje. Ele te trouxe para cá para conferir o teu coração. Ele está conferindo a sua igreja. Ele está conferindo a sua noiva. Será? A Bíblia fala sobre Nadab e Abiú, gente. Nadab e Abiú, 2 sacerdotes que estavam oferecendo fogo estranho diante do Senhor. O texto diz que Deus mandou fogo do céu e eles morreram imediatamente. Eram sacerdotes, estavam habilitados a ministrar a presença, mas estavam lidando com a presença como se fosse algo comum. Sabe qual foi o problema de Nadab e Abiú? Eles começaram a lidar com a presença do jeito que eles achavam que tinham que ser, e não do jeito do padrão que Deus estabeleceu. E quantas vezes como igreja nós não estamos nesse lugar? Eu vou tocar, vou falar do meu arraial. E eu conheço esses meninos que estavam aqui tocando, porque eles têm vida com Deus, está todo dia ali na escola de oração orando. Está tocando, tá? Mas o coração está distante, está reclamando. Sabe o que é isso? Isso é você lidar com a presença como se fosse algo comum. Muitos não estão morrendo mais fisicamente, mas quantos não estão mortos espiritualmente? Porque lidaram com a presença de qualquer maneira, perderam o temor pela presença de Deus. Sabe o que é temor? Temor é reverência. Temor é você tratar com distinção. Temor é você tê-lo acima da conta. É você tratar com distinção. Aquilo é você venerar. E quantas vezes nós perdemos o temor como igreja? Quantas vezes ouvimos pregações, e aí, vou falar para os seminaristas que estão aqui, a gente começa a fazer a exegese do texto do pastor que está pregando. Não gostei, eu teria ido por tal caminho. Escolheu o versículo errado. Isso daí não caiu bem não, hein? Deu uma forçada no texto. E a gente não percebe o quanto a gente se tornou ao longo do caminho a igreja de Marta, murmuradora. Porque quem tem coração desalinhado vai para o lugar da murmuração. A Bíblia fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. As suas palavras refletem a saúde do teu coração. Se o teu coração está desalinhado, meu irmão, vai sair murmuração dos seus lábios. A gente precisa alinhar o nosso coração. Agora, nós já fomos justificados dos nossos pecados, nós já sabemos disso. Só que às vezes a gente esquece que a gente ainda tem que pedir perdão quando a gente erra. Às vezes a gente se acostuma a não pedir perdão porque a gente sabe que a gente já foi justificado. E aqui, deixa eu falar algo para você. Aqui a gente precisa encontrar um lugar de equilíbrio. Por quê? Porque de um lado tem uns que falam mais do pecado que cometeram do que da presença. E outros só querem a presença e anulam que às vezes erram. Então preste atenção. As coisas, primeira coisa, as coisas na nossa vida não mudam à medida que eu falo do meu problema e do meu pecado, mas é à medida que eu falo dele, do que ele fez por nós. Eu sei que já fui justificado pelo sangue do Cordeiro, mas ainda assim preciso me arrepender quando erro.
Eu não vou andar como um pecador. Meu irmão, eu não sou pecador, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou justiça de Deus, sou livre do pecado. Ah, Elisa, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço, e o que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Meu irmão, se você está desse jeito, você ainda está numa antiga aliança, você é escravo da carne, tem que aceitar Jesus. Porque quem aceitou Jesus é livre da carne, não é escravo da carne, é justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele morreu para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu não falo do meu pecado, eu me arrependo se eu errar, mas eu não fico falando do meu pecado, eu olho para o caráter dele, por aquilo que ele fez sobre mim. Eu não vou andar cultivando pecado, não. Mas se eu errar, eu peço perdão. Então a questão é, será que eu parei de pedir perdão a Deus quando eu erro? Se tornou normal? Ah, brigou com um amigo, brigou com a esposa, brigou com... Aí você, não, tá tudo bem. Ô fulano, me perdoa aí, viu? Não, você tem que pedir perdão a Deus, porque você ofendeu a noiva dele. É perdão. O perdão, ele precisa fazer parte da nossa caminhada. Então, isso me ensina que quem experimenta da glória de Deus vai experimentar também de uma transformação interior. Deus vai começar a mexer, meu irmão, dentro do teu caráter. Deus vai começar a alinhar o que está desalinhado. Deus te trouxe aqui para alinhar o teu coração, para que você saia daqui cumprindo a carreira que está proposta para você. A palavra fala que a unção que habita dentro de nós, ela nos ensina acerca de todas as coisas. E essa unção vai te ensinar tanto o que fazer, quanto o que não fazer. O louvor pode subir, para fingir que eu estou acabando, por favor. Sabe, preste atenção. Quando eu leio esse texto que fala sobre a glória que nos transforma, não tem como eu não lembrar do profeta Isaías. A palavra fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando ele começa a ter aquela visão tão majestosa de Deus, a palavra diz que ele grita: ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Contemplar a glória aponta a necessidade de transformação dentro de nós. Só que a mesma glória que aponta a necessidade de transformação, o texto vai dizer que um anjo então pega uma brasa viva do altar, toca nos lábios dele com brasas vivas para que ele fosse purificado. Porque a mesma glória que aponta a necessidade de transformação disponibiliza poder transformador para transformar você, para que você seja tudo aquilo que os céus já prepararam para você. Sabe, Samuel jamais conseguiria ser um profeta dele mesmo, porque ele era só um menino. Mas quando nós olhamos a vida de Samuel, nós vamos ver que tudo que ele fez foi permanecer na presença. E o que ele recebeu vinha direto do trono da graça. Quando a gente fala sobre poder, sabe por que muita gente não desfruta do poder de Deus? Porque ele acha que ele tem que ser perfeito para orar. Ele acha que ele tem que ser a pessoa mais espiritual para orar e uma pessoa ser curada. Mas poder não tem a ver com o que você pode fazer, mas tem a ver com quem ele é. A palavra fala assim: a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa a sua fraqueza. Meu irmão, quem precisa de poder não é quem é perfeito, quem precisa de poder é quem é fraco. Porque, a gente precisa entender isso. A gente acha que a gente tem que ser perfeito. Ah, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que orar muito, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer tudo para Deus me usar com poder e glória. Meu irmão, você tem que, primeira coisa, é reconhecer o que você não é e as fraquezas que você tem. Mas à medida que eu permaneço na presença, eu me exponho à glória de Deus, Deus derrama poder transformador, e esse poder vem me habilitando, me capacitando com unção naquilo que sozinho eu não tenho habilidade e capacidade de fazer. Então, se você quer poder de Deus, você não tem que ser perfeito, você tem que mostrar para Ele as suas imperfeições e deixar que o poder dele transforme cada uma das suas imperfeições. Por que Samuel ministrava diante do Senhor? Porque o que ele carregava, o que
que Samuel profetizava não vinha dele, vinha direto do trono da graça de Deus. Não é eu ficar falando de mim, é eu falar de quem ele é. Agora, se coloque sobre seus pés, para fingir que está acabando. Já está indo para o final. Então, primeira coisa que você precisa fazer, se você deseja experimentar da manifestação da glória de Deus, é aumentar o nível da sua consagração. Fala aí para quem está ao teu lado, aumenta o nível da consagração. Segunda coisa, fala para ele, seja constante na presença. E a terceira atitude, diz para ele, qual é a terceira atitude? Se permita ser discipulado pelo ambiente da glória. Mas posso falar a última? Você está preparado? Você está preparado? Quando Deus pega o menino Samuel e começa a agir na vida do menino Samuel, Deus não apenas tornou ele um profeta, Deus mudou a identidade de Samuel. Porque agora ele não era apenas um profeta, Deus estava liberando sobre ele, à medida que ele permanecia, uma identidade profética. Porque quem permanece na presença não carrega apenas da presença, ele carrega uma identidade profética sobre a vida dele. Ele não se torna apenas um profeta, há uma identidade profética sobre a vida dele. A palavra, pega isso aqui, a palavra vai dizer que de ano em ano, Ana trazia novas vestes para o menino Samuel. Sabe o que o Senhor falava comigo? À medida que Samuel, ainda menino, permanecia na presença, nem ele percebia que ele estava crescendo. Mas Deus deu um olhar para sua mãe, que era a autoridade sobre ele, que via o crescimento dele e trazia novas vestes para investir no crescimento dele. Quando você permanece, meu irmão, sabe o que começa a acontecer? Deus começa a enviar autoridades que vão investir no teu crescimento. Um crescimento que nem você está vendo que você está tendo. Mas Deus envia pessoas para investir em você, porque você está crescendo em Deus. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez você chegou aqui falando, eu quero mais de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus que você veio, que você foi sensível ao Espírito Santo. E eu creio que o Senhor escolheu a dedo cada um que está aqui. Como a pastora Josi disse no início, todos vocês foram gerados em oração. Deus escolheu a dedo as pessoas que estariam aqui. Mas eu preciso então começar, como uma boa mineira que sou, eu vou começar a te dar o trilho para que você desfrute de poder e glória. O primeiro passo é: aumenta o nível da sua consagração durante esses dias. O segundo passo, ou a segunda atitude que você vai precisar ter na sua vida, meu irmão, a segunda atitude que você vai ter na sua vida é que você vai aprender, você vai precisar ser constante na presença. E se preciso, deixa a glória de Deus transformar os pecados de estimação que estão no seu coração. Porque durante esses dias, Deus não apenas quer ativar poder e glória em você, Ele quer gerar uma identidade profética em você durante esses dias. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E eu queria que hoje você fosse muito sincero com Deus. Porque talvez hoje você primeiro vai ter que passar pelo lugar do arrependimento e do quebrantamento. Talvez hoje você precisa pedir perdão a Deus. Feche seus olhos, não olhe para mim. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está do teu lado. Eu não sei, talvez você venha chateado com alguém. Você tem carregado mágoas, carregado pessoas no seu coração. É você e Deus aí no seu lugar.
Mas eu queria que você fosse muito sincero com Deus. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, pode se ajoelhar, você é livre. Mas deixa o Espírito Santo esquadrinhar teu coração. Escolha não sair daqui da mesma maneira que você entrou. E a porta de entrada hoje para que você acesse poder e glória é o lugar do arrependimento. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração enquanto nós louvamos o Senhor com essa canção.